Olá, muito boa tarde a você. Chegamos. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. Eu sou Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. A Polícia Federal e a Receita apreendem iate de 14 milhões de reais no Rio de Janeiro. A ação mira empresários mais conhecidos como reis da sucata. O Senado dá prazo de 90 dias para que as empresas de crédito apresentem propostas para teto de juros, mas os bancos pedem limite no número de parcelas. O Japão cancela o embargo sobre aves vivas e ovos férteis importados de Santa Catarina. A medida, implementada em julho, foi retirada esta semana pelo país asiático. Outros 2 embargos continuam a valer. Manaus registra a maior seca dos últimos 121 anos. O Rio Negro, um dos 7 principais do mundo, deve baixar ainda mais até novembro, de acordo com informações de especialistas. Quais os trabalhadores que mais ganham no Brasil? Uma pesquisa revela que médicos e profissionais de tecnologia da informação estão no topo da lista. A guerra entre Israel e o Hamas. Depois do ataque a um hospital que deixou centenas de mortos na faixa de Gaza, o presidente norte-americano Joe Biden chegou hoje a Tel Aviv e afirma não acreditar que o ataque tenha partido de Israel. Também nesta quarta, com voto contrário dos Estados Unidos, proposta do Brasil de trégua humanitária para salvar vidas de civis em Gaza, apesar de aprovada por 12 nações, acaba sendo rejeitada no Conselho de Segurança da ONU. E na terceira reportagem da nossa série sobre Guaraqueçaba, as histórias do padre italiano Mário Di Maria e o Fandango Caiçara, batida forte e contagiante que retrata velhas tradições dos moradores do litoral. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. De carro de luxo a iate, uma ação conjunta da Polícia Federal e da Receita apreendeu bens e dinheiro de empresários, conhecido como os reis da sucata. O iate, avaliado em 14 milhões de reais, foi confiscado no Rio de Janeiro. A ação da Polícia e da Receita Federal mira empresários que devem mais de 5 bilhões de reais em impostos ao país. Foram confiscados mais de 40 imóveis no valor aproximado de 38 milhões de reais. Também foram apreendidos mais de 120 veículos, entre eles carros de luxo, um iate avaliado em 14 milhões de reais e dinheiro em contas bancárias ligadas aos envolvidos. O grupo de empresários que está sob investigação produz insumos para a indústria a partir da reciclagem de sucata, alumínio e outros metais. E este grupo criou mais de 50 empresas, a maioria delas fantasma, para burlar o pagamento de impostos. Acusados de cometer os crimes de sonegação de impostos, associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, eles podem ter penas máximas que somam 23 anos de reclusão. O Corpo de Bombeiros está atendendo famílias afetadas pelas fortes chuvas em São Mateus do Sul, no sul do estado do Paraná. Equipes com embarcações visitam áreas inundadas no município e avaliam os estragos nas casas, além de entregar mantimentos aos moradores. Quando as chuvas se intensificaram em São Mateus do Sul e cerca de 220 famílias ficaram ilhadas por causa da elevação do nível do Rio Iguaçu, os bombeiros começaram a ajudar as equipes da Defesa Civil e da Prefeitura a acessarem as regiões mais afetadas. A medida garante a distribuição de alimentos, água, remédios, kits de higiene, limpeza e necessidades básicas. O governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, esteve no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em busca de recursos para ampliar o atendimento à população. Dados do boletim mais recente da Defesa Civil do Paraná apontam que mais de 62 mil pessoas de 77 municípios foram de alguma forma afetadas pelas chuvas. Neste momento, 7.186 pessoas permanecem desalojadas em casas de parentes ou conhecidos e outras 816 continuam desabrigadas em abrigos públicos. O número de municípios paranaenses em situação de emergência chegou a 18. Do sul do país para a região norte, a cidade de Manaus já registra a maior seca dos últimos 121 anos.
O Rio Negro, um dos 7 principais do mundo, deve baixar ainda mais até novembro. O nível do Rio Negro continua descendo em Manaus e esta semana ficou abaixo de 13,5 metros. A previsão é que o nível das águas continue baixando até o início de novembro. De acordo com o Porto de Manaus, que mede o nível do Rio Negro desde 1902, esta é a pior seca registrada na região. Até então, a maior vazante já registrada tinha sido em 2010, ano em que o Rio Negro desceu para 13,63 metros. Este ano, em quase toda a orla da capital, o cenário é o mesmo. O Rio Negro se afastou de Manaus e deu lugar a bancos de areia e pequenos filetes de água. Os principais pontos turísticos de Manaus tiveram os cenários alterados pela estiagem. Desde o fim de setembro, a Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência na capital. As imagens impressionam. Aqui é possível ver o Rio Negro durante a cheia histórica e agora com a seca histórica. O Porto de Manaus durante a cheia e o Porto durante a seca. Neste outro registro fotográfico, o Rio Negro cheio na comunidade Tumbira e o Rio Negro seco na mesma comunidade. E no encontro das águas, o cenário do Rio Negro também é triste de se ver. E Ponta Negra, ponto turístico da região, precisou ser interditada por causa da seca. Pois é, tempo seco em algumas regiões e o calorão, fazem os produtores aguardarem para plantar a soja. Vamos agora à previsão do tempo. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, apontou que 19% das lavouras de soja já foram plantadas no Brasil. E analisando este mapa, a gente consegue observar que as áreas em amarelo, ou seja, boa parte do centro-oeste, áreas do Mato Piba, metade norte de Minas Gerais e leste do Pará, estão com baixa restrição, ou seja, a falta de chuva tem deixado o solo seco e também atrasado o plantio da soja nessas regiões, além de não ter um bom desenvolvimento. Já nas áreas em verde, o alerta é favorável para as condições da soja. Falando no cultivo do trigo, boa parte já foi colhida no Brasil, mais da metade da área já foi colhida, e no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor, algumas lavouras continuam com prejuízos. Isso porque o excesso de chuva, ou seja, o oposto da soja, se na soja falta umidade, no trigo sobra. No Rio Grande do Sul e áreas de Santa Catarina, alguns produtores já registram prejuízos porque as lavouras ficaram encharcadas e também tiveram falta de radiação solar. E isso ajudou a espalhar doenças como a gibberella, por exemplo, em áreas de trigo. E também não só o trigo, mas vários cultivos de inverno estão com o mesmo prejuízo em função do excesso de chuva. É o caso da canola, aveia, cevada, erva mate e também áreas que foram atingidas pelo granizo, como tabaco, por exemplo, registraram alguns prejuízos mais pontuais no sul do país. Em compensação, no Paraná e em São Paulo, as lavouras estão com um bom desenvolvimento do trigo. E nessas próximas semanas, o que vale destacar? A chuva ainda fica concentrada em áreas do sul do país, mais de 150 milímetros são esperados entre o norte do Rio Grande do Sul e áreas centrais do Paraná. Então a chuva ainda pode continuar atrapalhando esses produtores de trigo e dos cultivos de inverno e impedindo o avanço no plantio do arroz nessas áreas. E além disso, no estado do Paraná, ajuda o desenvolvimento do milho verão, safra 23-24, e também prepara o solo para o plantio da soja, e a soja que já está semeada deve manter então um bom desenvolvimento com a chuva que chega agora. No comércio internacional, o Japão cancelou o embargo sobre aves vivas e ovos férteis importados de Santa Catarina. A medida havia sido implementada em 17 de julho e foi retirada esta semana pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do país asiático. Outros 2 embargos, voltados ao estado de Mato Grosso do Sul, seguem a valer.
O governo japonês manteve o embargo sobre a importação de aves vivas e ovos férteis de Santa Catarina. A informação foi atualizada na tabela de suspensões do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão. Com a mudança, chega ao fim um embargo de quase 3 meses imposto após o registro de um foco de influenza aviária em uma galinha de produção de subsistência no município de Maracajá, interior catarinense. O embargo é o segundo sobre Santa Catarina a ser cancelado pelo Japão. Uma outra suspensão relativa à carne de frango, ovos e seus subprodutos já havia sido feita no dia 18 de agosto. Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de carne de frango do Brasil e tem o Japão como seu principal comprador. Santa Catarina gera em exportações de frango e produtos relacionados ao país asiático por ano 314 milhões de dólares, o equivalente a 1,586 bilhões de reais, cerca de 15% da receita total do estado. No dia 10 de agosto, o governo japonês também reiterou um embargo sobre os mesmos produtos voltado ao Espírito Santo. No dia 26 de setembro, as exportações capixabas de aves vivas e ovos férteis para o Japão também foram normalizadas. Por outro lado, continua o embargo às importações provenientes do Mato Grosso do Sul, com suspensões vigentes desde o dia 19 de setembro. De acordo com as normas sanitárias japonesas, se nenhuma irregularidade for encontrada em até 28 dias de análise, o embargo será suspenso. As aves são mais suscetíveis à influenza, que é mais conhecida como gripe aviária ou H5N1, doença causada por subtipos do vírus influenza A. Em geral, o contágio de humanos acontece principalmente pelo contato direto com animais infectados ou ambientes contaminados. No entanto, a Organização Mundial da Saúde indica que até o momento não há evidências de transmissão de pessoa para pessoa. Para quem está com dívidas no cartão de crédito, tem notícia boa por aí. O Senado deu prazo de 90 dias para que as empresas de crédito apresentem propostas para teto de juros na modalidade. Mas os bancos pedem limite no número de parcelas sem os juros. Um dos maiores motivos do endividamento dos brasileiros é o cartão de crédito. O rotativo do cartão de crédito acontece quando o cliente não paga o valor total da fatura e joga a dívida para o mês seguinte. O Senado aprovou no começo de outubro um projeto que limita esses juros. O texto já foi sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O projeto não impõe o valor de um teto para juros no cartão de crédito rotativo, mas dá um prazo de 90 dias para que as emissoras de cartões apresentem uma proposta de teto a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. Se uma solução não for encontrada dentro de 90 dias, o total cobrado pelos bancos não vai poder exceder o valor original da dívida. Em setembro, a taxa média anual dos juros rotativos do cartão de crédito somaram 445,7%. Essa é a alíquota mais cara do sistema financeiro. O governo avaliou que os juros dessa modalidade são muito altos. O Senado Federal acredita que uma saída estratégica seja fixar um limite de juros para o cartão de crédito rotativo e também para o número de parcelas sem juros. A decisão final vai ser tomada pelo Conselho Monetário Nacional, colegiado formado pelos ministros da Fazenda, do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Você tem ideia de quais são as profissões mais bem pagas no Brasil? Um estudo realizado a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizado de maio a junho deste ano, mostra quais são as ocupações que exigem ensino superior e que oferecem os melhores salários. Com salários de mais de R$18 mil, os médicos especialistas são os profissionais mais bem pagos no Brasil, de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Os desenvolvedores de páginas de internet e multimídia são os profissionais que tiveram a maior valorização salarial nos últimos 10 anos. Outras ocupações bem remuneradas são as de matemático, geólogo e engenheiro mecânico. Já os trabalhadores com menor rendimento médio são os professores de pré-escola e outros profissionais da área de ensino. O levantamento analisou as informações de pessoas que trabalham em empresas privadas, em ocupações que exigem ensino superior. A partir disso, listou as profissões citadas com maiores e menores salários no país. Também analisou esses valores em relação a 2012. O estudo mostrou que o salário dos médicos especialistas, por exemplo, apesar de ser o maior da lista, caiu 13% nos últimos anos.
A seguir, as últimas informações sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Você vê agora imagens de Fortaleza, uma das principais fontes de renda da população cearense. O turismo movimenta toda uma cadeia de serviços por conta da diversidade de praias, localidades e opções de lazer para visitantes que passam pelo estado. Em 2022, Fortaleza foi o terceiro destino mais procurado por turistas brasileiros. Agora na sua tela, você vê aqui ao lado, imagens de Juiz de Fora. Na cidade já começaram as matrículas para as creches em 2024. O prazo vai até 1º de novembro. Os pais precisam se programar. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já, fique ligadinho. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de todo o país, sempre ligadinho aqui com a gente na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Nosso assunto agora é a guerra entre Israel e o Hamas. O ataque com míssil a um hospital na faixa de Gaza causou indignação internacional. Os registros oficiais, hoje, no fim da tarde, no Oriente Médio, indicavam 471 mortos até agora. Corpos por todos os lados, tristeza, indignação e uma multidão velando os mortos. O ataque ao hospital Al-Ali Arab, na cidade de Gaza, causou revolta em todo o mundo. Nesta quarta-feira, vários líderes mundiais condenaram o bombardeio que deixou centenas de mortos e feridos. A Organização Mundial da Saúde condenou os ataques a instalações de saúde. A OMS condena veementemente o ataque ao Hospital Árabe Al-Ali, no norte da faixa de Gaza. O hospital estava operacional com pacientes, prestadores de cuidados de saúde e pessoas deslocadas internamente abrigadas lá. Os primeiros relatórios indicam centenas de mortos e feridos. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos lembrou que muitas famílias buscavam refúgio dentro e nos arredores do hospital. Os hospitais são sacrossantos e devem ser protegidos a todo custo. Ainda não sabemos a escala total desta carnificina, mas o que está claro é que a violência e os assassinatos devem parar imediatamente. Os civis devem ser protegidos e a ajuda humanitária deve ser autorizada a chegar aos necessitados com urgência. Os culpados devem ser responsabilizados. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que não há contradição em ser solidário com Israel e agir de acordo com as necessidades humanitárias dos palestinos. Todos os fatos têm que ser apurados e os culpados têm que ser responsabilizados. Nesta hora trágica, todos devemos redobrar os nossos esforços para proteger os civis da fúria desta guerra. O Papa Francisco pediu que uma catástrofe humanitária seja evitada. Tacciano le armi. Si ascolti il grido di pace dei poveri, della gente. Silenciem as armas, deixem que os gritos dos pobres e das crianças sejam ouvidos. Irmãos e irmãs, a guerra não resolve os problemas, apenas espalha morte e destruição. Ela aumenta o ódio, multiplica a vingança. A guerra apaga o futuro. Multiplica a vendetta. La guerra cancella il futuro. O Hamas, que controla a faixa de Gaza, acusa Israel de ter feito o ataque. As autoridades do Estado hebreu atribuem o bombardeio a uma falha no lançamento de um foguete pela Jihad Islâmica, outra organização palestina que atua no enclave. O grupo desmentiu a informação. O Brasil, que ocupa temporariamente a presidência do Conselho de Segurança da ONU, havia costurado negociações para a paz e propunha uma pausa humanitária em Gaza
para socorrer os milhares de civis vítimas desse conflito. 12 países votaram a favor. Os Estados Unidos, com poder de veto, foram contra. E assim a proposta do Brasil foi rejeitada hoje no Conselho de Segurança da ONU. Depois do veto, o embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danesi, lamentou. Triste, muito tristemente, o silêncio e a inação, que é a falta de ação, permanecem, disse o embaixador. A quarta-feira em Israel, sob alta tensão e sob os olhos do mundo, foi marcada pela visita do presidente norte-americano Joe Biden. No encontro com Benjamin Netanyahu, o presidente norte-americano afirmou que os ataques parecem ter sido obra de outro lado, referindo-se aí a outros grupos terroristas da região, tirando suspeitas de culpa ou suspeitas de autoria desse ataque a Israel. Joe Biden manifestou também tristeza e revolta com o ataque que matou centenas de pessoas no hospital localizado ao norte da faixa de Gaza. E terminada a data FIFA, o Brasileirão volta com tudo nesta quarta. 6 jogos abrem hoje a 27ª rodada. Grêmio e Atlético Paranaense abrem esta 27ª rodada, às 7 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Mais tarde, às 8 horas, o Curitiba, que deixou a lanterna e vem em recuperação, recebe o Cuiabá, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Também às 8, o agora lanterna América de Minas recebe o líder Botafogo. Às 9h30 da noite, tem Vasco e Fortaleza em São Januário, no Rio de Janeiro. Também, às 9h30, jogam Goiás e São Paulo, na Serrinha, em Goiânia. No mesmo horário, para fechar os jogos de quarta, em Salvador, na Fonte Nova, tem Bahia enfrentando o Internacional. Hoje, em nossa terceira reportagem dessa série especial sobre Guaraqueçaba, as homenagens a um padre italiano que estão espalhadas por vários pontos da cidade. As histórias de evangelização deste homem pelas ilhas do lugarejo que era a Guaraqueçaba de algumas décadas atrás. E o fandango, que é a batida cultivada em acordes fortes e numa dança contagiante nos salões pela cidade. Na última reportagem sobre Guaraqueçaba, contamos um pouco da história da cidade conhecida como a Avó do Paraná, do povoamento a partir da Igreja Matriz e da importante atividade econômica exercida por pescadores. Até baiacu se pesca por esses lados. Mas nossa história agora é em terra firme, a partir da pracinha central que todo turista vai ver assim que pisar na cidade. O nome e o busto são homenagens a um padre italiano, o padre Mário de Maria. Ele também leva o nome do postinho de saúde do município. Ainda tem homenagem para o padre na Igreja Matriz. E a lembrança sobre ele está eternizada no cemitério municipal, onde o padre está enterrado. Mas por que esse padre foi tão importante assim? Porque sabe, ele era carinhoso, ele é atraente. Ele era muito atraente, ele fazia de tudo. Quando ele via de longe, já vinha rindo. José, José. O pescador aposentado José Muniz é a memória viva de Guaraqueçaba. Está com 84 anos e lembra como ontem, quando conheceu o padre de Maria, lá na década de 1960. Ele começou a expandir as suas viagens, visitou a minha comunidade, lá onde eu morava. Então, ele começou a ir lá e visitou, a gente fez amizade, né? E começamos, ele pediu de construir uma igreja, eu me dispus a trabalhar, convidei o pessoal, a gente foi trabalhar, muita gente trabalhou lá. Seu José não é um homem só de lembranças boas, é um bom homem também. Na mocidade, pensou em se tornar padre, mas a distância de um seminário não permitiu. O padre de Maria fez dele um missionário, pai de 9 filhos e avô de 14 netos e bisavô de 3 bisnetos. Mas pensa que seu José não aprontou das deles? Tem uma história que ele revelou só pra gente. Nem o padre de Maria sabe dessa. Estava em visita na ilha de Superagui, né? Estando aquele pessoal por lá, de repente a mulher saiu chorando lá, me chamando para batizar a filha dela que estava morrendo. Não perdi tempo, fui lá e
Peguei um pouquinho de água, molhei um raminho e até batizo em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. A amizade entre seu José e o padre de Maria terminou em 1984. Quando ele veio aqui, ele veio já dentro do caixãozinho dele. Mas ele tinha feito o pedido que quando ele morresse, ele queria ficar enterrado em Guaraqueçaba e com os pés, com a cabeça para o lado do norte, para mim ficar olhando para Guaraqueçaba. E assim aconteceu. E no cemitério local está o padre. Algumas lembranças de seu trabalho de evangelização estão em fotos tiradas em todas as 23 ilhas de Guaraqueçaba, de canoa, a cavalo, dentro do mangue. Naquela época, ver um padre que ele se manifestava como padre era uma coisa fora de sério. E de repente chega esse aí, bate nas costas, e amizade, e abraça, e vamos trabalhar. Aí cativou na hora, né? Além do padre de Maria, uma outra personalidade está eternizada numa pracinha de Guaraqueçaba. É Nhojanguinho, o mestre do fandango caiçara, uma manifestação cultural que reúne dança e música e que por aqui está associada à boa pesca. O sol foi embora, os pescadores se recolheram, a vila já está em silêncio, menos nesse ponto aqui. Tá na hora de música, tá na hora de ensaio, tá na hora do fandango caiçara. São jovens e crianças de escolas públicas que mantêm a tradição dos avós. Os instrumentos são artesanais e parecem os que já conhecemos, mas só parecem. O Leandro toca uma rabeca de 3 cordas. O Wellington está com uma viola caiçara. Reparem que ela tem uma meia corda. E a Cassiana toca uma machete. Juntos é esse som aí. E tem essa dança de tamancos de madeira. Para poder fazer o compasso ali, fazer todo o som junto com o tamanco e termina ali no repicado, a gente faz com as palmas para complementar, né? Então a gente sai um pouquinho acima do som dos músicos ali com o pé fazendo o compasso da dança. É música, é dança, é fandango caiçara, é Guaraqueçaba, quem diria, o município mais isolado do Paraná. Bonita Guaraqueçaba, fandango caiçara, quem andou por aquelas ilhas no litoral do Paraná, quem andou por Guaraqueçaba, se arriscou nesse ritmo, jamais vai se esquecer. Muito bom. Essa foi a terceira e última reportagem dessa série especial, produzida com tanto capricho aí pelo Ricardo Vilches e pelo Paulo Palhano, né, que mostra algumas das muitas belezas de Guaraqueçaba, lindo lugar de tantas histórias também. Pauta Aberta desta quarta-feira está terminando. Obrigado pela sua companhia. Excelente fim de tarde. Até amanhã. Tchau.